Olá! Durante esse vídeo, iremos tratar de um tema de extrema relevância para a medicina, a terapia farmacológica do câncer, abordando seus fatos e perspectivas. O grupo é composto por 5 alunos, sendo seus respectivos nomes Carlos Henrique Santos, Everton Félix César, Felipe Carolo Leal, Felipe Coelho Cassis e Felipe Issa Chodral. Obrigado por assistir esse vídeo. Dando início à apresentação do trabalho, vamos tratar da terapia oncológica e do desenvolvimento de novos fármacos. O câncer sempre foi uma doença que intrigou tanto os médicos quanto os pesquisadores que trabalhavam com a doença. Muito disso se deve principalmente ao desconhecimento, prevalente até a segunda metade do século passado, de características básicas da doença, tais como sua origem, prognóstico e tratamento. Nas últimas décadas do século XX, atrelado ao boom tecnológico, principalmente nas áreas de investigação biocelular e molecular, passou-se a conhecer mais a fundo a progressão dos tumores. Mas muito desse desconhecimento se refletiu no modo de classificação tumoral. Até os dias atuais, o método de classificação morfológica, obtido sob a observação por um microscópio, é o método mais utilizado, embora suas limitações sejam claramente evidentes, tais como a classificação de dois tipos de câncer como sendo iguais, embora ocorra diferente resposta ao tratamento, onde podemos ter um tumor altamente resistente e outro altamente suscetível às drogas utilizadas. Uma nova fórmula de classificação mais específica já existe nos dias atuais, a classificação biomolecular. Ela é extremamente precisa, mas devido ao seu alto custo dos equipamentos necessários ainda apresenta um uso limitado. Todavia, o maior descobrimento sobre o câncer na segunda metade do século XX não foi seguido de um desenvolvimento também dos fármacos que pudessem ser eficazes no tratamento da doença. Notou-se aí então uma certa frustração no meio científico. Mas isso se deve à dificuldade de desenvolvimento de fármacos pela presença de algumas características que são por vezes limitadoras. Uma delas se baseia no modo de atuação dessas drogas. Todas elas desempenham como função serem inibidores de função, ou seja, atuam sobre uma proteína-alvo, inativando sua atividade molecular. Reparem nessa imagem. Nós temos antirreceptores ERB8, inibidores de tirosina quinase, inibidores de RAS, inibidores de RAF e por aí vai. Mas isso se torna uma limitação mais evidente quando analisamos o seguinte caso. Imagine uma mutação pontual que inativasse a função de um gene gatekeeper, como por exemplo a P53. A produção desse hit mutagênico levaria a uma maior predisposição à proliferação celular desenfreada, visto que um dos mecanismos de bloqueio do ciclo celular se encontra inativo. Seria muito interessante a criação de um fármaco que atuasse diretamente sobre a proteína afetada e promovesse sua reativação, pois assim teríamos a eliminação das características danosas que surgiram com a mutação mencionada. Mas é aí que o problema surge. Como os fármacos atuam como inibidores de função, o máximo que conseguiríamos seria produzir uma molécula que inativaria a P53, o que não ajudaria em nada, já que essa é a origem do problema. Mas essa não é a única limitação no desenvolvimento de novas drogas. Outra característica bastante singular é a que as moléculas produzidas precisam de uma região específica na proteína-alvo para atuar. Essa região específica é conhecida como sítio catalítico, o mesmo onde se desempenham as funções das enzimas. Como nem toda proteína é uma enzima, nem toda proteína pode ser alvo de drogas, como é o caso da proteína MYC e a FOS. Mas mesmo assim, conseguiu-se desenvolver alguns fármacos importantes, sendo que seus tipos principais são aqueles que atuam sobre a indução da morte celular por meio da indução da apoptose. Inicialmente, achou-se que esses fármacos revolucionariam as formas de tratamento, mas com o passar do tempo e com o avanço biomolecular, notou-se que alguns tumores se apresentavam como resistentes a essas drogas. E uma investigação mais detalhada mostrou então que um tumor não apresentava apenas células homogêneas em sua composição. Esse fato se deve ao processo de evolução tumoral e é conhecido como plasticidade genética. Quando um grupo de células passa a se dividir descontroladamente, certas mutações esporádicas vão surgindo, de modo que um tumor passa a ser constituído de diferentes subgrupos celulares, com características morfológicas similares, mas não características biomoleculares. Assim, ao se iniciar o tratamento, passamos a atuar como um fator de seleção natural, que seleciona o subgrupo resistente aos fármacos utilizados e inviabiliza assim a progressão do tratamento. Um belo exemplo é a existência celular de uma bomba transcrita pelo gene MDR1, que atua permitindo o efluxo das drogas utilizadas.
Ainda, com o advento de novas técnicas científicas, foram identificados marcadores na superfície celular que deram impulso para a criação de novos fármacos. Desenvolveu-se assim uma das classes mais recentes e promissoras de medicamentos para o tratamento do câncer. Diante do desafio atual no tratamento do câncer, onde diversas terapias se mostram falhas às células cancerosas resistentes, diversos grupos de pesquisa têm buscado incessantemente o desenvolvimento de novos fármacos. Falaremos agora sobre como se dá esse processo. A pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos é uma área em franco crescimento. Para desenvolver um novo medicamento é necessário seguir um princípio fundamental: especificidade. O grupo farmacofórico do fármaco, isto é, a porção ativa da molécula, deve se ligar idealmente a um sítio específico de uma proteína, visando reduzir assim efeitos colaterais e aumentando a eficácia no tratamento. Além disso, o fármaco produzido não deve ser apenas eficaz, mas também bastante seguro para os pacientes. Para avaliar a eficácia e segurança de um novo fármaco, é preciso realizar estudos clínicos. Mais à frente, neste vídeo, entenderemos melhor cada fase desses estudos. Mas, antes que se inicie o estudo clínico de um novo medicamento, a droga passa por uma fase de teste denominada fase pré-clínica. É dela que a gente vai abordar agora. Nesta fase, a droga é testada in vitro e também em animais. Os principais efeitos farmacológicos avaliados são a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética ela avalia desde a biodisponibilidade da droga até a sua excreção. Já a farmacodinâmica avalia a interação do fármaco com o sítio ativo, também conhecida como interação estérica. Isso determina como a droga age e também quão específica ela será no tratamento. Agora vamos detalhar as diferentes fases envolvidas em um estudo clínico. Como eu disse anteriormente, a primeira fase de testes é a fase pré-clínica. Este é o primeiro filtro no desenvolvimento de uma nova molécula. Neste momento, milhares de novos fármacos são testados e acabam falhando, não havendo prosseguimento nos estudos. Uma vez que a droga tenha tido sucesso nos testes em animais, ela está apta a entrar em um estudo clínico. Falando propriamente agora do estudo clínico, ele é dividido em 4 fases. Na fase 1, a droga será avaliada em voluntários sadios, normalmente de 20 a 100 indivíduos. Nesse momento, o principal objetivo é avaliar a toxicidade do novo medicamento, além de sua ação farmacodinâmica e farmacocinética nos seres humanos, e observar a absorção, a distribuição e a metabolização da droga. Já na fase 2, o medicamento é avaliado em pacientes portadores da doença, usualmente de 100 a 300 pacientes. Nesse momento, avalia-se a segurança e eficácia. Além disso, avalia-se também a relação adequada entre a dose e a resposta ao medicamento. A fase 3 ela é a fase mais importante do estudo clínico, pois o fármaco só será registrado e liberado para comercialização se obtiver resultados satisfatórios nessa fase. O objetivo é avaliar a eficácia e segurança a curto e longo prazos. Esse estudo é realizado em diversos centros de pesquisa ao redor do mundo, para que desta maneira a droga seja avaliada em populações heterogêneas, quanto a raça, sexo, idade e hábitos de vida. É importante também no estudo clínico de fase 3 um grande número de participantes, pois quanto maior o N do estudo, mais fidedigno será o resultado obtido. Uma vez com os resultados satisfatórios, a droga será submetida à aprovação junto às agências reguladoras, tais como a Anvisa, FDA e EMA. Sendo aprovada, o medicamento será liberado para comercialização. A fase 4 em si ela não é propriamente um estudo clínico, é mais um estudo populacional, pois após a liberação o medicamento será utilizado por uma grande população e eventualmente poderão surgir novos efeitos adversos e talvez também novas indicações com aquele medicamento. Nesse momento, a farmacovigilância das indústrias farmacêuticas tem fundamental papel na segurança e no uso correto da medicação. Tais fatores influenciam no sucesso terapêutico do novo quimioterápico. Agora, daremos início à segunda parte da presente apresentação, abordando especificamente algumas drogas em doenças oncológicas. Primeiro, vamos falar sobre o Glivec na leucemia mieloide crônica, um antagonista de domínio tirosina quinase da oncoproteína BCR-ABL. Antes de aprofundar na ação farmacológica do Glivec, vamos falar sobre a etiopatogenia da leucemia mieloide crônica. Sabe-se hoje que em mais de 95% dos casos de leucemia,
os portadores apresentam uma aberração citogenética resultante da translocação recíproca entre os braços dos cromossomos 9 e 22, dando origem ao cromossomo anômalo denominado de cromossomo Filadélfia. Como efeito da translocação, o cromossomo Filadélfia possui um gene aberrante composto da fusão de dois outros genes, o gene BCR e o gene ABL, os quais, quando sobrepostos, dão origem ao gene BCR-ABL. Sabe-se que o gene quimérico, então, codifica para a oncoproteína BCR-ABL, que possui atividade tirosina quinase constitutiva, sendo a base molecular da leucemogênese da leucemia. Isso acontece porque a autossuficiência dessa proteína leva à hiperativação de vias de sinalização envolvidos com proliferação e sobrevivência celular, como RAS, IP3-AKT, JAK-STAT, além de outros fatores transcricionais. Dessa forma, as células sanguíneas portadoras dessa oncoproteína têm alta capacidade proliferativa e imortalidade. A figura mostra, apenas como título de ilustração, o processo de translocação recíproca envolvido com a formação do cromossomo Filadélfia. Na década de 90, com a prova formal do envolvimento da oncoproteína BCR-ABL na leucemia mieloide crônica, a indústria farmacêutica voltou-se seus esforços de pesquisa e desenvolvimento para a produção de drogas capazes de bloquear a ação tirosina quinase autossuficiente dessa proteína. Com isso surgiu o Glivec, um antagonista de domínio tirosina quinase da BCR-ABL, já que sua ação terapêutica consiste na interação com bolsões de ligação ao ATP do domínio catalítico da oncoproteína BCR-ABL, estabilizando-a em um estado inativo. Contudo, sabe-se hoje que o efeito antagônico do Glivec apresentou-se pouco específico, já que ele ainda interage com outras quinases, como PDGF, KIT e proteína ARG, sendo dessa forma uma droga promissora no tratamento de outros carcinomas, como tumores gastrointestinais. O bloqueio da oncoproteína BCR-ABL, então, resulta na indução da apoptose dos clones malignos, como mostra a figura da direita, em que se observa a redução bastante evidente de blastos malignos, que se mostram grandes e com núcleo escuro na análise citológica pré-tratamento. A figura da esquerda, por sua vez, quantifica o nível de mRNA de BCR-ABL por método de PCR. Em pacientes não tratados, a amplificação máxima do gene BCR-ABL ocorre em torno do 29º ciclo de PCR. Já depois do tratamento, o mesmo nível de amplificação só é alcançado em torno do 39º ciclo, indicando que os clones malignos, que expressam o mRNA do BCR-ABL, estão em nível bastante reduzido. Como já abordado no trabalho, o principal limitador da terapia oncológica é o surgimento de clones malignos resistentes à ação dos fármacos disponíveis no mercado. Não é diferente com o Glivec. Em testes clínicos, pacientes tratados com tal droga tinham um risco de 10% em recidivar na doença. Isso acontece porque os clones malignos da leucemia podem sofrer mutações no gene BCR-ABL, alterando a conformação espacial dos bolsões de ATP do domínio tirosina quinase da oncoproteína. Este fenômeno pode ser observado na figura abaixo, em que a substituição da treonina pela isoleucina na posição 315 altera a proteína BCR-ABL, impedindo que o Glivec atue em seu sítio ativo. Outra forma de resistência consiste na amplificação do gene quimérico, o que resulta na expressão aumentada da oncoproteína BCR-ABL, tornando insuficiente a dosagem terapêutica do Glivec. Falaremos agora do Iressa e Tarceva, ambos antagonistas EGFR usados na terapia de pacientes portadores de câncer de pulmão. Tanto Iressa quanto Tarceva são algumas drogas usadas para tratar um subtipo bastante comum de câncer pulmonar, o câncer de pulmão de células não pequenas. Esse tipo de câncer corresponde a 90% dos casos de câncer de pulmão e pode ser classificado conforme o tipo de células epiteliais que dão origem à malignidade. O primeiro tipo é o adenocarcinoma, que corresponde a 40% dos cânceres de pulmão de células não pequenas, tendo origem de células mucosas da via alveolar. Acomete fumante e ex-fumante, mas também é a forma mais comum em não fumantes, sendo mais frequente em mulheres. O segundo é o carcinoma de células escamosas, que corresponde a 25 a 30% dos cânceres, sendo derivado de células escamosas do epitélio alveolar. Este está muito associado ao hábito tabagista. O último tipo é o carcinoma de células grandes, que corresponde de 10 a
15% dos cânceres pulmonares de células não pequenas, podendo aparecer em qualquer parte do pulmão e tendo crescimento acelerado. Agora, falando especificamente do mecanismo de ação do Iressa-Tarceva, o que podemos observar? Essas drogas, também chamadas de anilinoquinazolinas, por causa do seu esqueleto químico, atuam no sentido de bloquear o sítio de ligação do ATP no domínio quinase, associado ao receptor EGFR. Por isso, essas drogas são consideradas antagonistas EGFR. Dessa forma, a ação terapêutica desses medicamentos consiste em privar os clones malignos pulmonares de sinais mitogênicos e antiapoptóticos autossustentados. Ao agir em receptores de superfície celular, os antagonistas EGFR foram comparados aos imunobiológicos, os quais são poucos eficientes no tratamento de tumores sólidos de difícil acesso pelo seu alto peso molecular. Além disso, tais antagonistas são menos onerosos e de maior acessibilidade quando comparados aos monoclonais. A figura da esquerda mostra o esquema da participação do EGFR na ativação de várias vias proliferativas e de sobrevivência, envolvendo STAT, MAP quinase e AKT. À direita, observa-se a redução da massa tumoral de pacientes portadores de câncer pulmonar, após o tratamento de 6 semanas com Iressa. Por fim, assim como o Glivec, as drogas anilinoquinazolinas também são suscetíveis a clones malignos resistentes. Em testes clínicos, observou-se que a maioria dos pacientes que respondiam ao tratamento com antagonista EGFR recidivavam após 6 a 18 meses, sugerindo assim a existência de clones malignos resistentes. O principal mecanismo de resistência neste caso é a mutação do gene EGFR, resultando em alteração espacial do domínio quinase desse receptor celular. Como efeito, a figura abaixo mostra que, após 2 anos de tratamento com Iressa, surgiram clones com EGFR com domínio quinase alterado, impedindo a ação farmacológica dessa droga. Por isso, atualmente, outros fármacos têm sido usados para tratar os clones malignos EGFR resistentes às anilinoquinazolinas. Agora vamos falar dos inibidores de proteassomas. Primeiramente, um proteassoma é uma organela celular que promove a degradação de proteínas pré-ubiquitinadas, fazendo assim um balanço entre a síntese e a degradação proteica. Dessa forma, pensaram-se em tais inibidores para tratar o fenômeno da caquexia, onde ocorre uma grande degradação proteica nos tecidos. Entretanto, foram muitos fármacos abandonados em fase de testes, uma vez que causavam instabilidade metabólica ou ausência de especificidade. Nesse sentido, surgiu-se o Velcade, um ácido borônico dipeptídico e que inibe a atividade de peptidase do centro 20S dos proteassomas. Em suas fases de testes, não apresentou sucesso em tumores sólidos. Entretanto, houve uma excelente resolutividade em pacientes com malignidades hematológicas, em especial o mieloma múltiplo, gerando uma regressão, inclusive em pacientes com fracassos anteriores de outros fármacos. Agora, falando da parte molecular, o que o Velcade realmente faz? Olhando da imagem parece complicado, mas na realidade é bem simples. Primeiramente, vale lembrar o papel do NF-κ-beta, uma importante molécula sinalizadora pró-sobrevivência e proliferação, levando à transcrição de interleucinas e proteínas antiapoptóticas, como por exemplo o BCL2 e L4. No citoplasma, o NF-κ-beta está sequestrado pelo IKB, perdendo assim sua função metabólica. Quando o IKB é fosforilado por quinases, como o IKK, mostrado na parte superior da imagem, são ubiquitinadas e degradadas pelos proteassomas, liberando assim mais NF-κ-beta no citoplasma e aumentando sua função. É aí que o Velcade age. Ao inibir a ação dos proteassomas, a degradação de IKB está diminuída e assim ela sequestra uma maior quantidade de NF-κ-beta, o que bloqueia sua translocação nuclear, como mostrado na parte da direita de seu vídeo, com menor transcrição de proteínas antiapoptóticas e, portanto, levando a célula à apoptose. Falando da via de sinalização celular, surgem algumas perguntas. Por que o Velcade é mais eficiente em mielomas? Embora não se saiba ao certo, o mieloma necessita de VEGF e molécula de adesão, sendo que ambas estão sob controle do NF-κ-beta. Então, menos NF-κ-beta livre, menos VEGF e menor progressão tumoral. Ela possui muitos efeitos colaterais? Ao contrário do que se pensa, o Velcade possui uma grande potência com toxicidade mínima, mesmo em baixas concentrações.
e com um ótimo índice terapêutico. O porquê isso acontece não se sabe ao certo. Finalizando, vale dizer que o Velcade sensibiliza portadores de malignidades a outros tratamentos, aumentando assim o índice terapêutico de outros fármacos. Com isso, nota-se que o NF-κ-beta possui efeito-chave em diversos carcinomas, podendo ser alvo de estudos em um futuro próximo. Já agora falaremos de outra classe de fármacos, os modificadores de mTOR. Primeiramente, é importante dizer que eles possuem pouco sucesso clínico até o momento, mas é um grande alvo de fármacos do futuro. Isso porque o mTOR atua no crescimento, desenvolvimento, proliferação e sobrevivência celular, além de, claro, aumentar a angiogênese. Assim, foi descoberta a rapamicina, a partir de um isolado bacteriano e utilizado como antifúngico e imunossupressor, primeiramente em transplantes. Em seguida, observou seus efeitos da rapamicina falados acima e foi procurar o porquê ela faz isso. Com isso, chegamos a essa via mostrada. Com o intuito de simplificar ao máximo, vamos pensar por etapas. Existem duas vias relacionadas ao mTOR. Uma em que ele está relacionado à proteína Raptor, como se vê à direita, e outra que mTOR se liga a Rictor, à esquerda. De modo geral, a via de sinalização mTOR Raptor, por meio de diversas fosforilações, leva ao aumento da síntese proteica e, consequentemente, ao crescimento celular, como mostrado na parte da direita do gráfico. Já na ligação mTOR-Rictor, na parte da esquerda, atua como uma ativadora de chave upstream de AKT-PKB, aumentando sua funcionalidade, e assim aumentando a angiogênese, proliferação e sobrevivência celular. Assim, notamos a grande importância de mTOR na proliferação de um certo tumor. Dito isso, se torna fácil entendermos a importância da rapamicina. Ao se ligar a FKBP12, como destacado na imagem, ela inibe diretamente o complexo mTOR-Raptor. Além disto, se administrada continuamente, a via mTOR-Rictor também é inibida, por mecanismos não tão bem esclarecidos. Assim, a rapamicina, por vias tanto diretas ou indiretas, inibe as duas vias de mTOR e diminui drasticamente a progressão tumoral. Por fim, vale dizer que a rapamicina é tolerada por grandes períodos temporais e com poucos efeitos tóxicos, já sendo comprovada sua eficácia em suprimir a angiogênese. Além disso, resultados como regressão de astrocitomas associados à esclerose e tuberculose ou tratamento de sarcomas dá ao mundo esperança no desenvolvimento de outros fármacos inibidores de tal via, aumentando assim a sua importância futura. Agora eu vou falar um pouco sobre a ciclopamina. Sabemos que produtos bacterianos e fúngicos representam uma fonte muito vasta de substâncias que podem exercer potente ação sobre células humanas. Sabendo disso, eu vou falar um pouco sobre uma substância encontrada em vegetais, que é a ciclopamina, um teratogênico para ovelhas, que pode ser um potente agente antitumoral. Primeiramente, eu vou elucidar como funciona o mecanismo da via Pettit-Smoothen-Hedgehog, na qual atua a ciclopamina. Nessa via, normalmente, existe um precursor do fator de transmissão GLI no citoplasma, que é clivado, liberando, então, um produto que entra no núcleo e atua como um repressor transcricional. A proteína de membrana Smoothen pode impedir essa clivagem, mas não faz isso porque ela é inibida por outra proteína transmembrana, a peptide. A ligação de Hedgehog a peptide impede a inibição de Smoothen, de forma que não ocorre a clivagem de GLI e não existe a repressão transcricional. A ciclopamina atua inibindo diretamente Smoothen, ou seja, ela atua como se fosse uma peptide. E além, é claro, de bloquear mutações no gene da Smoothen também. A ligação de Hedgehog pode ser mimetizada por mutações que causam perda de função de peptide ou ganho de função de Smoothen. Essas alterações estão envolvidas em meduloblastomas, cânceres de pâncreas e carcinomas basais de pele. Estes últimos são o maior incentivo financeiro para o desenvolvimento de análogos de ciclopamina, porque, apesar de serem cânceres muito fáceis de tratar, são os mais comuns em seres humanos. Sabendo da importância da via para diversos tumores, é de grande interesse, principalmente para as companhias farmacêuticas, desenvolver antagonistas de Smoothen sem os efeitos tóxicos da ciclopamina para o ser humano.
A semelhança entre Smoothing e receptores acoplados à proteína G é bastante estimulante, já que é relativamente fácil criar compostos altamente específicos para atuar nesses receptores. Atualmente, testes realizados em modelos murinos com um novo fármaco chamado de HH-Antag, que é um antagonista de Hedgehog, parecem promissores, já que essa droga tem 10 vezes a potência da ciclopamina, sem apresentar a toxicidade desta. Como podemos ver pelo gráfico, o uso da ciclopamina diminui bastante o desenvolvimento do câncer. A maioria das perguntas feitas sobre o câncer são bastante homogêneas, como quando ele será curado e como seria tal cura. Ironicamente, um dos maiores impedimentos a uma resposta efetiva é a heterogeneidade de doenças que compõem o câncer. Para tornar as terapias mais efetivas, é importante coletar dados de forma fidedigna. Porém, algumas mudanças atrapalham isso. Por exemplo, o envelhecimento populacional, o aumento da expectativa de vida e o diagnóstico mais precoce. Esses fatores, muito positivos, podem criar a ilusão de que as terapias atuais estão prolongando o tempo de sobrevivência do doente e que essas terapias seriam, portanto, efetivas. Mas a sobrevida aumentada pode estar relacionada à melhora nas condições de vida de uma população, por exemplo, e não a uma terapia oncológica melhor. O desenvolvimento de novas drogas, através de procedimentos computadorizados, como a triagem de larga escala, permitem identificar moléculas-alvo para a atuação de fármacos, o que aumenta a especificidade e a efetividade das novas drogas, que devem atuar principalmente sobre o coração tumoral, que consiste de células-troncos de autorrenovação, que se não forem destruídas podem levar à reincidência do tumor no futuro, e o estroma tumoral, que é responsável pela neovascularização, que fornece aporte nutricional para esse tumor. Finalizando, a inovação na terapia oncológica moderna existe a integração entre diversas áreas, como a medicina, bioinformática e a biologia de sistemas. O caminho para o futuro terapêutico consiste em conhecer e entender as particularidades de cada tumor e prever a resposta de cada um deles às diferentes terapias, oferecendo um tratamento individualizado para cada paciente. Muito obrigado por assistir a apresentação.